Caros alunos, para a aula de hoje de Fundamentos de Desenho Técnico, nós vamos estudar desenho em corte. Qual é o objetivo de desenhar uma peça em corte? É visualizar com clareza detalhes internos. Tá? Nós temos as nossas representações em corte, definidas pela ABNT NBR 10.067 de 1995, que se chama Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico Procedimento. Então aqui nós temos uma peça, um registro, e nós queremos mostrar uma parte desse registro internamente, ou seja, em corte. E aqui, nessa outra peça, a parte esquerda dela está cortada para mostrar o que? As partes internas dela, ou seja, os detalhes dela. Observem essa parte branca aqui, a parte que foi cortada. E aqui nós temos a nossa projeção da peça, onde vai ser feito um plano de corte, é um plano secante, e desse lado nós temos o desenho dela em corte. Observe, onde passou o plano de corte, né, esse plano secante, nós vamos achurar. E aí a gente visualiza perfeitamente esses detalhes internos. Vamos entender o que é esse plano de secante, né? Nós temos aqui a nossa peça e nós queremos fazer um corte bem no meio dela, aqui na vista frontal dela, para a gente olhar o que tem dentro dela, tá certo? Então nós temos aqui nosso plano de corte. Imagine como se fosse uma lâmina, vamos cortar o elemento. Os cortes são representados sempre que for necessário mostrar elementos internos da peça. Então nós cortamos a peça, e corte significa divisão, separação. E em desenho técnico eles são, obviamente, imaginários. Tá? E aqui nós temos a nossa vista. Estamos olhando a nossa vista frontal em corte. A parte que foi cortada mesmo, efetivamente, né, nós vamos achurar. Essa parte não foi cortada. Por quê? Porque aqui era um furo, aqui era um outro furo, tá certo? E aqui nós vamos representar. Aqui nós temos a nossa vista superior, a indicação do corte, né, que é traço e ponto, traço e ponto. As extremidades das linhas de corte são mais espessas e nós vamos colocar duas setas indicando o nosso corte AA. Essas setas vão indicar o rebatimento, certo? Então aqui está mostrada a nossa vista frontal em corte e nós vamos indicar corte AA. Observe, onde passou a lâmina, né, onde passou o plano de corte, ele está aqui, nós temos que achurar. Os cortes podem ser representados em qualquer das vistas do desenho técnico. E as achuras são linhas estreitas, finas, né, que representam uma superfície em corte. A gente costuma usar lápis H ou 2H. E nós temos uma norma da ABNT, NBR 12298 de 1995, que trata da representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Né? Normalmente essas achuras são feitas a 45 graus, nós usamos o nosso esquadro, né, de 45 graus para fazer esses desenhos. E nós temos achuras de diferentes tipos de materiais, por exemplo, metais, terreno, madeira, vidro, concreto, líquidos e assim por diante. Aqui nós temos, então, a nossa vista frontal em corte dessa peça aqui. Nós temos a vista frontal e vamos cortá-la. Aqui cortamos, separamos e representamos a nossa vista frontal em corte. A indicação do corte, então, essa linha é uma linha mais espessa do que as linhas de contorno. Nós vamos colocar as nossas setas nas extremidades da linha de corte, que indicam a direção de observação da vista em corte. Tá? Sempre que tiver algum furo, nós vamos colocar também as linhas de centro. Então aqui é a nossa linha de corte, observe, é traço e ponto. Tá? E as partes, né, essas partes externas dela, elas são mais espessas, tá certo? E nós vamos indicar com setas, né?
corte AA. Aqui nós temos a vista superior do nosso desenho. Ao ser rebatido, nós temos o nosso corte AA desenhado no lugar da vista frontal. O corte da linha frontal também pode ser indicado pela vista lateral esquerda, tá? Que também a gente pode representá-la, que a gente rebate e nós vamos ter aqui nossa vista lateral, nosso corte, né, o corte AA. O corte da vista frontal, então, pode ser indicado tanto na vista superior como na vista lateral esquerda. Vista superior em corte, né? Vamos fazer agora um corte da vista superior. Observe, ó, nós estamos na vista frontal, vamos fazer um corte e representá-lo. Então aqui nós temos, olha só, ele aqui cortado, né, o plano de corte, e o nosso desenho desse plano de corte da vista superior. Sempre indicando corte AA. Vista lateral em corte. Quando nós queremos fazer, então, o nosso plano de corte na vista lateral, nós vamos indicar na vista superior o corte e vamos, então, rebatê-lo no local da vista lateral, como vocês já estão acostumados a fazer. Certo? E a gente indica corte AA. Dependendo da complexidade, uma peça pode ter mais de um corte. Olha essa peça aqui, né? Nós podemos aqui fazer um corte bem no centro, né, da vista frontal, só que nós não vamos conseguir olhar esses dois furos. E vamos fazer também um plano de corte, esse outro plano de corte na vista lateral, para justamente olhar esses dois furos, né? Então olha aqui, na vista superior nós vamos indicar o corte AA, a gente rebate e nós temos aqui. Observe que aqui nós não vemos os dois furos. E no corte BB, que é o da vista lateral, a gente rebate e a gente vê, olha os dois furos. E a gente indica corte AA, corte BB. Indicação das linhas de corte na vista superior, para ver esse tipo de corte, nesses dois cortes. Cortes compostos, certo? Para visualizar detalhes internos de uma peça fora de um alinhamento. É necessário aplicar um corte composto. Então nós temos aqui detalhes internos da peça fora do alinhamento. Tá? Então, se nós tivéssemos um corte aqui, um plano só de corte, nós não viríamos esse aqui, né? Então nós vamos fazer o quê? Um corte composto. Observem, nós vamos fazer um desvio com dobras do plano secante, e esses desvios sempre a 90 graus. E aqui nós conseguimos, né, capturar esses dois detalhes internos. E aqui está o nosso desenho. Observe, a linha de corte, tá? Ela está indicando exatamente os desvios, e com isso a gente pega os três detalhes, né? E o corte é indicado pela linha traço e ponto na vista adequada, obviamente, né? Nesse caso, então, foi na vista superior que a gente fez essa indicação, tá certo? E a gente rebate, né, para onde a gente quer mostrar. Os traços são largos nas extremidades e na mudança de direção dos planos de corte também. Tá? Aqui nós temos uma outra visualização desse plano plano de corte com desvios. Tá certo? Olha só que representação. E nós pegamos aqui três detalhes. Quando nós temos peças que elas são simétricas, tanto na longitudinal quanto na transversal, nós podemos fazer meio corte. E o objetivo é mostrar detalhes internos e externos simultaneamente. Então aqui nós vamos mostrar só meio corte. A indicação do meio corte, quando a peça é representada com meio corte, então não é necessário indicar os planos de corte, né? Porque aí é óbvio que é bem na parte de simetria, né? É uma linha de centro que separa a metade seccionada da não seccionada. Então olha aqui, nós temos a linha de centro, a parte esquerda ela não está em corte e a parte direita está em corte. Segundo a NBR 12298, a parte que representa o meio corte deve ficar sempre à direita da vista em corte. Para os cortes ilustrados abaixo, a representação da vista em meio corte deve ser feita, então, o quê? Na vista lateral esquerda, né, nesse exemplo aqui.
atento para um detalhe, sempre que tiver furos, nós temos que colocar linhas de centro, tá certo? Sempre. Corte parcial. Em alguns casos, apenas um pequeno corte é necessário para ilustrar detalhes internos de um objeto. E aí nós não vamos fazer um plano de corte, nós vamos uma linha de corte, né, um plano. Nós vamos fazer uma linha de ruptura. A linha de ruptura mostra, então, o local onde o corte está sendo imaginado, deixando visíveis apenas os elementos internos da peça. Corte rebatido. É usado quando existe um número ímpar de elementos distribuídos circularmente no objeto e com uma certa simetria. O plano de corte é inclinado a um ângulo menor que 90 graus. Então aqui nós temos nossa peça, tá certo? E nós queremos mostrar esses dois detalhes. Então nosso plano de corte é esse aqui, ele é rebatido, né? E observe que o ângulo é menor que 90 graus. E vamos rebater aqui para a direita. E aí nós conseguimos mostrar esses detalhes, os detalhes dessa polia, tá certo? Quando nós temos nervuras, né, para planos secantes longitudinais, não achurar nervuras, aqui nós temos uma nervura, né, é um reforço também, né, dentes de engrenagem, braços de polias e outros elementos finos. Esses elementos não são cortados. Então, se nós fizermos aqui um plano de corte bem no meio dessa peça, olha só, o corte AA, está aqui, ó, corte A, está passando bem no meio da nervura, tá? Então a gente não achura a nervura, tá certo? E aqui nós temos o nosso outro corte BB, tá certo? Que ele não corta a nervura, né, longitudinalmente. Omissão de corte. No caso de polia com reforço maciço, achurar vista em corte. Então aqui temos uma polia com reforço maciço. Quando nós achuramos, tá? Quando nós cortamos o reforço maciço, então a gente emite o corte. E no segundo caso, quando nós temos polias com braços, esses braços não são cortados pelo plano secante. Observe, aqui nós estamos fazendo um corte aqui que coincide com um braço. Quando nós fazemos o rebatimento do corte, né, representamos o corte, então os braços não são cortados, né? Ou seja, não são achurados. Nós temos também, quando nós vamos desenhar apenas uma seção, indica corpos que mudam de uma seção transversal. É mais simples e mais rápido, chama-se desenho em seção. Aqui nós temos a seção transversal da nossa peça, e estamos apenas indicando a seção transversal. É um corte mais simplificado. Veja, qual é a diferença de corte e seção? Tá? Para aquela peça lá, estamos fazendo aqui a linha de corte, né? Se nós fizéssemos o corte inteiro, nós temos que indicar, inclusive, a parte que a linha de corte não passa, então a parte que não é achurada. Quando nós vamos fazer uma seção, a gente desenha somente a seção achurada. O desenho em corte mostra outros elementos da peça, além da parte maciça, tá certo? É nesse caso aqui, atingida pelo corte, enquanto que o desenho em seção mostra apenas a parte cortada. Um exemplo, aqui nós temos uma peça que nós temos diversas seções transversais, tá certo? Aqui está em perspectiva, aqui está em vista superior. Tá certo? Então, nós temos o corte AA, BB, CC. Tá certo? Então, na seção AA, olha só, nós não estamos desenhando todo o objeto em corte, apenas a mudança de seção. Só a parte, em outras palavras, só a parte que é cortada de fato, achurada, né? Do que passa o plano secante. Na segunda, o BB, olha aqui a indicação, né? Ele está aqui. E o plano CC. Tá certo? A seção CC. Tá certo? Aqui está mostrando apenas, então, a seção de corte. E aí nós temos, então, a nossa aula de corte. Ela é, como já foi dito, então, e só para reforçar, é para mostrar detalhes internos. Tá? E aí, quando a gente faz esses detalhes, a gente faz o plano de corte e depois achura. Então, por enquanto é isso. Então, muito obrigado e até a próxima.